Oi, boa noite. Eu aqui de novo. Hoje a nossa live é destinada à parte de literatura das nossas crianças. Estou muito feliz que a gente vai falar hoje sobre um assunto que para mim é tão importante. E eu convidei a Ana, que é uma amiga que eu já vou apresentar aqui para vocês. Vamos ver. Acho que vai dar certo. Vamos lá. Vamos ver. Acho que vai. Oi, Ana! Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Vai Que tudo bem bom. aqui. Tô feliz que você aceitou meu convite. Não consigo. Vamos lá. Ai, tô Tá aqui. dando certo aí? Deu certo, deu certo. Tudo bem? Tô muito feliz também de participar. Acho que deu Que bom. certo, né? Estão me ouvindo Deu. bem? Eu tô te vendo bem aqui. Então tá bom. Tô confort... Então tá, beleza. Aqui em Curitiba tá chovendo pra chuchu, na minha casa aqui um monte, então se der alguma coisa na internet você já tá sabendo, tá? Tá bom. Então tá. Então, para quem não me conhece, eu sou Ana Paula, eu sou pedagoga. Hoje eu não estou trabalhando como pedagoga em nenhuma escola, mas eu estou trabalhando como educadora das minhas duas filhas pequenas e comecei a trabalhar com literatura, porque eu gostava muito dos livros e resolvi, quando vim para o interior, trazer alguns títulos que eram os meus queridinhos, então, para trazer oportunidade mesmo para as pessoas aqui do interior de terem esses livros à pronta entrega, porque não tinham tanto acesso à livraria como tinha em São Paulo, né? E eu Tá, tô em Bragança Paulista. peraí que eu até quero entender essa história. Para Tá, quem não conhece, que eu acho que é a maioria aqui, inclusive, a Ana, eu quero até te contar qual que é a história. Eu e a Ana, a gente se conheceu numa pós-graduação voltada para a concepção de Reggio Emília, para o ensino de Reggio Emília. E daí a gente se conheceu lá, viramos amigas, e depois a gente foi se encontrar alguns anos depois aqui nas redes sociais, quando as isso. duas estão fazendo esse processo de querer levar conhecimento para os outros. E Isso. quando eu vi tua rede social, Ana, eu pensei, meu Deus, que legal! E daí eu vi que você não estava mais em São Paulo. Então conta pra mim, você saiu de São Paulo agora e foi pro Isso. interior. Isso, em setembro vim para o interior. Eu sou do interior, né? Então, eu morei Tá, em São Paulo um tempo e agora, com a pandemia, eu consegui vir para o interior, que é a cidade dos meus pais, da minha sogra, trazer as minhas filhas, assim, para ter mais qualidade de vida, morar numa casa. E meu marido consegue fazer home office, eu consigo fazer home office e deu tudo certo. nossa, que legal. E e assim eu consegui trazer também uma outra atividade em que eu pudesse estar com as minhas filhas. Eu estava de licença maternidade quando eu vim para cá, foi em setembro, né? Eu tenho uma filhinha Tá. de 7 meses agora e eu vim para cá em setembro, então ela estava bem novinha. E aí eu trouxe essa história dos livros, assim, e as pessoas começaram a frequentar minha casa, assim, com todo o cuidado do Covid, mas assim, passando por aqui para ver os livros. E eu achei muito legal poder entrar em contato de novo com as pessoas aqui da cidade através dos livros, né? Que Por, legal. Tudo e a, começou só, assim, então. só que aí o que me chocou muito é que eu jogava nos grupos, assim, do condomínio, ou coisa do tipo, e eu não via tanto interesse quanto eu imaginava. Me surpreendeu, assim, frustrou minhas expectativas. Eu achava que as pessoas iam ter mais interesse, que o problema era a falta de acesso. Mas, na Tá. verdade, eu percebi que as pessoas não têm tanto contato mesmo com isso. Parece que precisavam ser lembradas que a leitura é importante para as crianças. E foi aí Tá. que surgiu o meu Instagram para falar sobre leitura, sobre a importância da leitura. E eu tenho feito esse trabalho em relação a isso, sabe? Para lembrar mesmo, porque eu tenho certeza que todo mundo associa livro à inteligência, livro a um desenvolvimento melhor, mas às vezes a gente não lembra o porquê, né? Sim, fantástico. Não, quando eu entrei no teu perfil, eu falei, gente, muito importante, porque é um tema para gente, pedagogas dentro da escola, é muito comum, a gente estuda muito, a gente fala muito disso. Mas para as famílias, né, e para essa construção de um leitor, e a gente vai falar muito sobre isso aqui, o que que é a gente, o que está implícito no ato da leitura, porque é muita coisa.
Não é só o ler para fazer a prova, ou o ler porque a gente precisa responder alguma coisa, ou ler porque aquele professor me obrigou. Que é muita, às vezes a gente. Foi a relação mesmo que a gente criou com isso. Eu mesma, Ana, hoje eu considero que eu, assim, eu não vivo sem livro. Mas eu não comecei eu não comecei na minha faculdade, eu não comecei na minha escola. Eu comecei a ler pelo prazer de ler alguns livros que não eram né, com relação à parte de pedagogia. E daí, quando eu descobri aquele amor, aquela coisa louca, foi que eu comecei a ficar vidrada. E daí eu virei uma leitora de tudo. Hoje eu brigo até na hora de escolher. Será que eu quero ler do meu dia a dia ou se eu quero ler um livro de literatura? E isso seria muito mais fácil, muito mais rico se a gente já começasse desde do comecinho com as crianças. E daí, quando a gente abriu as caixinhas de pergunta aqui, a gente acabou recebendo muitas perguntas. Muito interessante, né? Muito, muito interessante mesmo, porque faz a gente refletir o quanto as pessoas têm dúvidas sobre isso. E eu acho muito legal a gente esclarecer, imprimir todas, estão aqui comigo. Vamos lá. Quer falar mais alguma coisa? Eu posso começar com as perguntas? Vamos começar com as perguntas e a gente vai conversando. Beleza. Tá? Então, assim, primeiro, como que a gente estimula a leitura? Vamos lá. Eu gostei dessa pergunta e eu gosto de sempre contar uma historinha para ficar fixado, sabe? Depois a pessoa lembrar. Tá. Porque, como eu disse, né, as pessoas não lembram da importância da leitura. Então, por isso eu gosto de associar alguma coisa. E eu associei essa pergunta ao time de futebol. Eu já recebi ela no meu Instagram. Então, quando a gente tem... É claro que isso já passou um pouco. Mas se a gente parar um pouco para pensar, tem gente que é muito fanático com o time de futebol, né? Então, gosta muito do Palmeiras, gosta muito do Corinthians. E incentiva o filho. O filho não tem para onde correr se não torcer para aquele time. Isso no passado era mais forte. Mas, se a gente associar isso ao livro, é interessante. Quando a gente para pensar que estimular o livro é uma forma muito boa de desenvolver o nosso filho, é algo muito bom para ele, não tem para onde correr. A gente vai fazer isso com o maior entusiasmo, a gente está colocando, assim, é um tesouro para o nosso filho. É um tesouro. Então, assim, se a gente fizer com o mesmo entusiasmo que a gente faz com o nosso time favorito, ou com aquilo que a gente deseja muito para o nosso filho, né? Tem algumas coisas, assim, que cada pai, cada família tem um gosto e quer incutir na educação. E eu acho que a leitura é do mesmo jeito. Como estimular, então? A primeira coisa que eu tenho para dizer é com muito entusiasmo. Se você colocar isso na sua rotina como um hábito, isso vai prevalecer então, na vida e na rotina dessa criança, como um time de futebol, né? Entendi. É claro que ele vai ter a opção lá no futuro de, não, vou trocar de time, eu não quero mais ler e tudo mais. Você vai ter feito esse trabalho, você vai ter feito o seu melhor. Sim. Esses dias eu estava escutando um podcast, inclusive eu devia até ter visto o nome, que é só sobre livros, assim. O menino, ele começou a fazer esse podcast, ele é advogado hoje, e ele falava sobre... Bookster. Acho que é. Eu acho que eu sei que é. E ele é advogado, e daí o que ele estava falando no podcast? Ele estava falando que ele descobriu o gosto pela leitura também depois de velho, né? De mais velho, quero dizer, não na faculdade, depois da faculdade. E ele descobriu pela literatura. Ele descobriu pelas histórias, que aquilo acabou motivando ele, porque ele entrou dentro daquilo ali. Ele conseguiu viver o que a criança vive muito fácil, né, Ana? Você aí com as suas duas pequenas e a gente na escola, a gente vê muito. Quando a gente está contando uma história para eles já estão na história. Eles já estão imaginando, eles já estão refletindo aquilo. E como a gente, eu não sei a tua educação, mas eu demorei muito tempo para sentir isso, para viver isso, para me sentir dentro de um bom livro, para ter aquele prazer e tudo mais. Talvez por isso para a gente seja tão longe, tão difícil. Porque tem pessoas mesmo que já são completamente viciadas, né? Eu preciso ler um livro no final de semana, eu preciso me distrair através de um livro e tal. Essa questão do entusiasmo me fez lembrar uma coisa.
o quanto o exemplo também faz esse entusiasmo funcionar. Você não acha? Ao mesmo tempo que muitas mães me falam, por eu ler muito para o meu filho, eu acabei começando a ler, né? Comecei Que a querer legal. ler mais. Então, também pode ser o contrário, né? A gente pode querer desejar algo para os nossos filhos que a gente não tem como hábito, que a gente às vezes não tem tempo, porque ler para uma criança às vezes demora 10 minutinhos e para nós, né? A gente acha que vai demorar muito tempo, que até a gente pegar um livro que a gente goste muito e colocar esse hábito na nossa vida. Então, comece lendo para eles, né? E um bom livro para uma criança é um bom livro para um adulto também, né? Ai, que legal. O livro bom para a criança, ele vai fazer a diferença na vida do adulto. Quando o livro não agrada o adulto, ele também não é bom para a criança. Nossa, olha que reflexão legal essa. Então a gente está lendo um livro com eles e esse livro está sendo não só para eles. É isso, Com né? certeza, com certeza, com certeza. Legal. É isso mesmo. E eu já tenho uma outra pergunta aí, né, que vem na sequência, que é bem semelhante. Como incentivar a criança a gostar de leitura, então? Eu parei para pensar nisso. Primeira coisa que eu pensei não precisa gostar necessariamente. Tem muita coisa que eu gostaria que meus pais tivessem me incentivado mais e que eu acho que eu disse, eu não gosto, e eles me respeitaram, mas hoje eu não tenho essa aptidão. Por exemplo, esporte, né? Eu gostaria que eles tivessem insistido mais. Então, talvez essa criança no futuro vai desejar que o pai tivesse insistido mais na leitura. Talvez hoje ela diga, eu não gosto, mas vale a pena insistir, vale Muito a pena bom tentar, né? Porque não tem erro. Eu não consigo encontrar um motivo, Carol, para não ler para as Não, crianças. não existe motivo. Não existe, principalmente quando a gente vai estudar como a gente se constitui, a necessidade da gente encontrar papéis, né, nesse mundo da literatura. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, me fala assim, Ana, tem bons autores, ruins autores? Como que você vê um pouco isso aqui? Como que a gente escolhe um bom livro para uma criança? Qual que é o teu critério? Porque assim, gente, isso é uma coisa muito pessoal, né? Muito. Eu Livro é acho que valor, né, gosto... Carol? Livro é cultura e cultura são valores. Se eu tenho aqui na minha casa determinados valores, eu vou escolher os livros com os meus valores, com o meu olhar, com a minha ótica, né, a perspectiva da minha casa. Então, também não adianta, é isso que eu digo lá no meu perfil, não adianta a pessoa buscar, na minha opinião, uma opinião absoluta. Porque eu tenho as minhas crenças, eu tenho a minha ótica, a minha educação, né, as minhas opiniões. E é claro que a gente pode dialogar, não tem problema nenhum, mas vai chegar num limite que precisa ser respeitado. Então, existem maus e bons autores para cada casa e para cada intenção vai existir um bom autor, né? Legal. Hoje o que eu gosto de dizer existem livros ruins, existem livros mal escritos, né? Existem livros de má qualidade que são feitos para mercado, que são feitos para vender, né? Livros que não são feitos para nos deixar mais cultos, para acrescentar cultura, para nos inspirar. E aí sim é interessante qualificar esse livro como bom ou ruim. Mas em relação ao autor, em relação o conteúdo em si, é muito interessante que a mãe ou o pai, a escola, seja intencional, né? O que eu quero para o meu filho, então eu vou avaliar o que esse livro tem, se está de acordo com o que eu quero para o meu filho. E também entra em outra questão aqui. O livro precisa concordar sempre com o que eu acredito? O livro precisa sempre ser muito bom, final feliz, sempre trazer uma perspectiva positiva da vida? Não. Por quê? Porque é no livro, é na hora da leitura que eu vou conversar, que eu vou dialogar. Porque muitas vezes eu não vou ter experiência de vida com meu filho que vai me possibilitar esse tipo de diálogo. E ali na literatura, através da literatura, que eu vou poder conversar com ele. Fantástico, fantástico. Até vou fazer umas estrelinhas aqui no que você acabou de dizer. Olha lá.
A literatura traz para a gente oportunidades de reflexão com as nossas crianças sobre outros contextos. Contextos que dão para a gente aprendizado de vida, aprendizado de mundo, criação de relações com aquilo. Então, às vezes, sabe, Ana, você deve ter vivido isso na escola. Às vezes a gente tem muito assim, esse livro tá falando sobre coisas que eu não gosto de falar com meu filho. Tá falando sobre raiva, por exemplo. Ou tá falando sobre luto, né? Ou tá falando sobre inveja. Coisas que fazem parte da vida humana, que fazem parte da nossa construção e que, de alguma forma, os adultos, eu sempre digo isso, acho que você como mãe deve sentir, a gente nunca escolhe algo querendo errar, né? A gente sempre quer fazer o melhor para as nossas crianças. Mas, às vezes, esse ato de não querer expô-los, os expor a essas situações e a essas leituras, é, de alguma forma, prejudicar o contato que eles podem ter e a relação que eles podem ter com aquilo. Então, isso que você falou, assim, eu acho que é muito importante a gente ressaltar. Um livro, ele não precisa ser só de final feliz. Idealmente, seria não ser só de final feliz. Porque a vida também tem tristezas, né? Também tem inveja, também tem raiva, também tem dificuldades. E como você falou, assim, eu acho que isso é uma consciência muito interessante principalmente para os pais em casa. O livro me traz uma oportunidade de diálogo. Ei, que bom. Eu digo muito assim, eu incentivo muito a leitura em voz alta, né, no meu perfil, que é a leitura para a criança e não a leitura feita pela criança. Porque eu acredito justamente nesse diálogo, nessa troca que o pai vai ter com a criança. Então, ela vai estar ali se deparando ali com um valor meio confuso, diferente, ela vai dialogar, ela vai conversar, vai possibilitar milhões de coisas. E aí, o que eu ia falar? Eu tinha falado e aí, às vezes a criança não viveu uma frustração ainda, às vezes a criança não viveu uma situação difícil, mas ela vive através do livro. Então é isso que é a beleza da literatura infantil. Bons livros infantis, eles antecipam, vamos dizer assim, às vezes medos, situações desafiadoras, né? Que a criança vai viver. Independente do pai querer ou não, né? Independente do pai querer poupar ou não, a criança vai viver desafios, mas ali o pai pode conversar com ela. Isso acontece sempre. Olha, isso aqui se passa no nosso coração. A gente às vezes não quer dividir. Olha aqui como esse personagem tá fazendo, né? Por isso que é importante também se dispor a ler com a criança com vontade, com disposição, com entusiasmo, com tempo. Eu dou até uma dica, né? Tem muita gente, é da cultura brasileira, até ler antes de dormir, né, Carol? E eu brinco que um insight que eu tive, porque ler antes de dormir educa a criança a ler para relaxar. É ótimo, é muito bom. Se essa for a única possibilidade, é muito bom. Mas se puder ler numa hora mais produtiva do dia, e ensinar essa criança que você está muito disposto na hora da leitura. Que legal. Que ela também está muito disposta com a melhor energia dela. Então, assim, eu vou iniciar a leitura agora, né? Por onde começar? Eu vou iniciar a leitura na minha casa amanhã. Então, eu vou colocar depois do café da manhã, antes de eu entrar para o trabalho. É 10 minutinhos. Então, eu vou ler no meu melhor. Nossa, eu tô ali, eu acabei de acordar, eu tô com energia, eu tô com paciência, porque se essa criança fechar o livro, sair andando, eu vou estar com paciência para conversar. Se ela perguntar 1000 vezes o porquê das coisas, eu vou estar com paciência. Entende? Então, ler antes de dormir é gostoso, é relaxante, não tem problema. Se as pessoas preferirem, né? Cada um tem a sua rotina em casa. Mas eu tive esse insight e faz sentido na minha casa, faz sentido na casa das pessoas que aceitaram essa dica. Muito legal, nossa, maravilhoso. É só a gente ver também pela gente, né? Por exemplo, quem já construiu o prazer pela leitura, vai ler antes de dormir, porque é uma maneira realmente da gente relaxar,
alguma coisa mais leve, mas quando a gente quer ler alguma coisa que precisam, né, um pouco mais da gente, que faz sentido de precisar, a gente quer se aprofundar naquilo, é fantástico a gente escolher outras horas do dia. E se a gente está construindo um hábito com eles, construindo um sentido na leitura, por que não já fazer isso de uma forma mais eficiente ainda, né? Fantástica essa tua dica. Eu nunca tinha pensado nisso para as crianças. Carol, Mas a maioria das mães falam que as crianças não gostam de ler. A minoria fala que as crianças gostam de leitura. Então, quando a gente se depara com esses números, meu é muito Deus, interessante a gente pensar no melhor tempo, né? Na melhor energia. com certeza. Nossa, fantástica essa dica. Bom, então vamos esclarecer isso aqui. Vale qualquer livro para você, Ana? O que você Ah, acha disso? esses dias eu falei isso. Fiz uma analogia também. Quando a gente se veste, por que a gente se veste? A gente se veste para cobrir o corpo nu, certo? Para cobrir o Uhum, nosso corpo. Vale qualquer roupa, qualquer trapo que a gente colocar? Não. Por quê? Porque tem que estar adequado ao nosso corpo, à nossa rotina, aquilo que a gente vai fazer. Então, assim, uhum, vale qualquer roupa? Se o objetivo principal é a relação entre o pai e a criança, vale qualquer livro, né? Se você quiser começar a ler amanhã, quiser pegar o livro que tem na prateleira, ótimo. Mas aos uhum, poucos, coloque a adequação na uhum. leitura, na hora da leitura. Encontre a adequação, assim como você encontra na hora da vestimenta. A adequação. Então, o que serve para o meu filho? Né? Uhum. E só voltando no criar gosto, Carol, que eu não posso Fala. deixar de esquecer, eu não posso esquecer, uma vez uma professora de literatura falou assim: sabe biscoitinho de canela? Criança nenhuma gosta de biscoitinho de canela. Você não oferece biscoitinho de canela para uma criança. Mas se Uhum. esse biscoitinho de canela é feito pela avó, a criança é criada na casa da avó, comendo biscoitinho de canela, ouvindo a gargalhada dos primos, anos e anos. Quando ela chega na idade adulta, ela ama biscoitinho de canela desde que ela é criança. Então Uhum. ela não vai falar eca pro biscoitinho de canela, entende? É a mesma coisa com os livros. Gosto se cria, hábito se cria. Então, se Fantástico. você falar, a leitura é uma coisa de criança, pode ser, assim como o biscoitinho de canela pode ser coisa de criança. Se tiver um bom momento, Maravilhoso. se tiver uma memória bacana para se associar. Se criou relações positivas daquele momento, se tem muito afeto, se tem carinho, se tem contato físico até, né? O contato, às vezes, a gente esquece disso. Mas, às vezes, a gente pode aproveitar o momento da leitura para sentar o filho aqui no colo, para estar junto na cama, para ter esse contato físico, energia, mãe e filho, pai e filho, sabe? Tão importante. Eu tenho certeza E que leitura é relação, né, Carol? Leitura é relação. As crianças aprendem pela relação. Sempre. A gente aprende isso, né? Quando a gente estuda a educação. E a leitura é isso. Se não for isso, e a relação é a criança ouvindo da sua voz. É o primeiro contato dela com a linguagem é através uhum, da sua voz. É muito bonito isso, é muito bonito. Cada vez que eu estudo, mais eu quero ler. Se eu engravidar de novo, eu quero começar a ler a partir do primeiro momento que eu souber. já der. Entendi. Fantástico. Inclusive, eu fico te seguindo e vejo o quanto a tua filha mais velha, ela já criou uma relação fantástica com leitura, né? É, ela ama. Nossa, que coisa incrível, assim, é um excelente exemplo para a gente falar aqui, inclusive para te seguirem, para verem como isso funciona na prática. É, Porque, nossa, porque eu vejo assim, eu vejo o prazer dela, um prazer real, genuíno, assim. Então, de ler, né? De parabéns. prestar atenção, é verdade. Ela Meu gosta Deus. mesmo. E não é nada forçado, é muito bom porque eu consegui fazer de maneira bem leve algo que eu via na escola acontecer com algumas crianças, eu consegui trazer em casa. E não é nenhum esforço, isso que eu acho muito bom de mostrar com ela, que não é nenhum esforço catastrófico, sabe? É algo Aham. muito leve, é algo assim, sentou, pegou um livro, vamos aproveitar. É a casa rodeada de livros. É aquilo que eu desejo aqui em casa. Que ela viva rodeada de livros. Fico muito feliz que esse é meu novo ofício, sabe? Que ela vive assim, onde ela olha tem livro aqui em casa. Nossa, que legal. Porque isso cria uma família. A criança gosta daquilo que é familiar a ela, né? E o livro aqui em casa é familiar. Então,
Só tem Então a já vale mais favorecer. uma dica. Já vale mais uma dica. Se a gente quer tanto construir isso, ter um ambiente que propicie também é importante, né? Com Porque certeza. não ter livros ou ter apenas um livro. Eu hoje falei lá no meu perfil que meu ponto de vista é que a gente tem que cuidar com esse excesso de coisas, sabe, Ana? Excesso de brinquedo, excesso de livro, mas isso é assunto para uma outra hora. Por quê? Porque às vezes eu acho que a gente precisa destinar uma atenção especial para aquele, naquele momento. Então agora a gente vai ler esse, a gente vai se aprofundar nesse. Mas pensa, vale uma observação aqui. Quanto mais contato com o livro, melhor. Então, esse cuidado também é uma coisa que a gente tem que mediar. Claro, todo mundo dentro da sua casa tem que entender se aquele livro está tendo valor, se não está tendo valor, ali a relação, às vezes, você sabe bem disso. A gente lá na escola vivia isso, né, Ana? A gente vive, né? Às vezes tem tantos livros ali, às vezes as crianças começam até a manipular o livro sem cuidado, a não ter essa relação de respeito por aquele objeto. E daí eu acho que tá desequilibrado ali. Talvez a gente tenha que ver se a quantidade está exata, se essa relação está sendo construída de forma positiva. Mas sim, Aí entra até o rodízio, viu, Carol? Eu falo bastante disso. Entra fala você fazer então. um rodízio, pega os livros que você tem, separa. Eu gosto de 5 livros, 6 livros eu separo. E aí eu gasto aqueles 6, sabe? Porque criança gosta mesmo de repetição. Às vezes a Joana pede para eu ler os 6. E aí lê os 6. Lê os 6, se eu tiver tempo, claro. Mas assim, se eu não ler os 6 numa sentada, depois o pai vem ler mais uma vez. Depois vem a avó ler um livro. E fica aqueles 6 rodando. Daqui a pouco eu percebo que ela não tem mais interesse, eu guardo. É que agora, como eu tô vendendo, sempre tem assim, disponível, porque eu tô mostrando para as pessoas. Aham, Mas os livros dela mesmo, eu separo 6. Eu gostei desse número. E uma professora falou esse número. Ela falou assim: se você não tem nenhum livro, compra 6, adquire 6. E depois aham. você vai comprando um. Cada vez que você perceber que está precisando, você compra um. Aí apresenta. E aí também na troca eu também faço isso. Então eu apresento 6, daí eu percebo aquele que não está interessando mais, eu tiro um. E mantenho os outros 5, sabe? Aham. Mas faz uma grande diferença. Se eu ofereço um monte, já aconteceu também. Em São Paulo, eu deixava todos à mostra. Porque eu ficava empolgada, eu achava todos muito bons, assim. Sempre que chega uma novidade, eu também mostro para ela. A criança não se interessa por aquilo que é muita. Ela não para nem, ela não chega nem na metade do livro. Ela não quer escutar o resto, porque ela quer ver os outros, ela tá querendo a novidade, né? Então a Sim. criança não valoriza mesmo se tem muita exposição a muita coisa. É interessante pensar no rodízio nesse momento. Muito legal. Excelente dica também. Porque às vezes a gente tem essa cultura de quanto mais melhor, quanto mais melhor, quanto mais melhor. E não, gente, não é quanto mais melhor. Quanto mais, talvez mais desvalorização, quanto mais, menos importância para aqueles que a gente tem. E isso equivale para tudo na vida, né? Assim, principalmente no caso das crianças, a gente está constituindo seres. Então, isso é muito importante. E criança pequena, quanto menor, melhor a repetição. Então, repetir muitas vezes o mesmo livro é super benéfico. As mães ficam de saco cheio do mesmo livro. Eu já cheguei a esconder livro da Joana, assim, coloquei no alto da estante, porque eu não aguentava mais. Porque já não dava Mas, mais. mas é muito benéfico, porque eu percebo assim, a aquisição da linguagem, porque cada vez que ela lê, ela aprende uma coisa nova. Cada vez que ela lê, ela aprende uma coisa nova. E pensar que Isso. essa criança, ela tá conhecendo tudo novo, né? Ela tá Sim. conhecendo o mundo novo. Então, cada vez que você lê, ela tá reparando num detalhe. Você não. Você tá lendo ali e sua cabeça tá fazendo 1000 conexões. Ela não, ela tá criando ganchos, ela tá criando uma base que vai servir de ganchos para as próximas informações que vão chegar. Então, cada Fantástico. leitura tem que ser com o mesmo amor, com a mesma paciência e com muita repetição. Lembrando que essa repetição ela é favorável para o desenvolvimento da criança. Por isso que poucos livros às vezes pode ser muito bom, né? Uhum. Maravilhoso. É muito importante a gente trazer isso, porque isso realmente faz parte da aprendizagem. Então,
ter essa repetição constrói neles. Primeiro, assim, eles amam, né? Quanto menores, é muito nítido isso. Quanto menores, mais eles amam contar a mesma história. E isso é muito legal. E uma coisa, não sei se você pensou em falar isso, mas uma coisa que eu acho muito legal que a gente faz lá na escola é contar a mesma história com diferentes maneiras. Você vai falar disso, Ana? Não vou, pode falar. Tá. Então, assim, o que que eu acho? Lá na escola a gente faz assim, a gente leu esse livro, eles já começaram a entender, a gente repetiu, 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 repetiu. Depois a gente começa a fazer eles encenando aquela cena. Como que é, então, agora? Como que vai ser esse personagem? Você vai fazer esse personagem. Ah, você vai fazer outro. Outra forma da gente contar, utilizando objetos. O livro, muito importante, a gente construiu aquela narrativa. É muito importante, gente, por milhões de situações. Porque a gente tem o suporte da imagem, porque a criança tem contato com a importância da escrita, a importância da leitura. Então, é o primeiro contato que ela tem com a função social da escrita, com a função social da leitura, que é trazer um porquê, né? Para que eu preciso ler? Quando ela entende que a leitura dá para ela um mundo de imaginação, quando ela entende que a leitura dá para ela um monte de possibilidades, ela já começa a entender, opa, eu sei, quando eu ler, eu já vou conseguir isso. Ela vai criando essa relação desde pequenininha. Mas, por exemplo, um objeto é muito interessante da gente usar. A gente usa muito na escola. Então, a gente pega um objeto para representar um personagem, reconta a história, faz a criança participar daquela contação de alguma maneira. Então, você vai fazer um, eu faço outro. Às vezes, a gente inventa alguns diálogos em cima da mesma história. Então, esse livro que você falou, que a gente repete milhões de vezes, a gente pode repetir ele milhões de vezes de milhões de formas, sabe? Isso. E é fantástico para eles. Eu acho que é muito, muito legal mesmo. Até nós mesmo, adultos, gostamos muito de encontrar alguma coisa familiar, né? Se a gente vai viajar, por exemplo, encontra algum brasileiro, a gente não adora? Porque o ser humano vibra em encontrar alguma coisa familiar. É a mesma coisa com a criança, ela se sente segura, aquilo contém a ansiedade dela. Então, na leitura é igual. O momento da leitura é como se ela estivesse vivendo uma experiência, uma viagem ali como nós adultos, né? Então, o familiar é muito interessante mesmo. Então, viver isso de diversas formas é ainda mais rico. Muito legal. Vamos lá para as perguntas, gente. Tem tá. Deu meia hora ainda só. Se o bebê de 1 ano for rasgar o livro enquanto explora, eu devo interromper? Ela quer arrancar as folhas enquanto eu tô lendo. É normal fazer isso? Super normal. Super normal. Primeira dica que eu vou dar, ó, para acalmar o coração dessa mãe. Esse livro aqui, Indestrutíveis. Ó, esse livro, você pode explorar ele, a criança, né? Pode morder, pode rasgar, não rasga. Ele não faz Tudo nada. que você quiser fazer. Ele é a prova de rasgo, ele não é tóxico, tudo que você quiser fazer, você pode. Ele é lavável, ele é ótimo. Meu Deus! As ilustrações são lindas. Porque geralmente esses livros laváveis, esses livros de banho, são feios, né? Ó. Sim. Tá vendo? Nossa, muito... E tem um mais lindo que o outro. Você coloca na Amazon. É um mais lindo que o outro, ó. E geralmente são livros de imagem, tá? Então dá pra conversar muito com as crianças sobre as imagens e tal. Esse livro é o livro da literatura? Não. Esse é o livro de apoio. Pra quê? Pra mãe dar na mão da criança. Porque o livro, ele não pode ser como um vidro de azeite. Ele não pode ser como uma coisa assim intocável. O livro, ele só vai ter valor, ele só vai ser um tesouro na mão da criança. Se a criança puder manusear e se a criança entender que ela vai conseguir dominar, ela vai conseguir criar uma relação com aquele objeto. Se ela não tiver essa relação, de nada adianta. Eu já vi muitas mães que falam, não, o livro é na minha mão. Eu vou contar, mas é na minha mão. E aí, a relação que se cria com o livro não é boa. Então, dar um livro na mão da criança mais resistente para ela manusear é ótimo. Enquanto isso, você lê outro.
Você vai lendo. E aí a gente tem um imaginário, né, Carol, de que a criança precisa estar sentadinha no nosso colo, aquela fotografia, né? Sentadinha no nosso colo, olhando as imagens enquanto a gente passa, prestando atenção em tudo, passando o dedinho. E não é assim que acontece a leitura em voz alta. A leitura em voz alta pode acontecer enquanto a criança está andando, a leitura em voz alta pode acontecer enquanto a criança está brincando de Lego, a leitura em voz alta pode acontecer enquanto a criança está comendo, enquanto ela está brincando aqui, comendo um livro, mexendo, principalmente bebezinho. Eles estão ouvindo, eles são ótimos ouvintes, né? Eles estão prestando atenção em tudo, em tudo. Maravilhoso. Então, ler enquanto a criança está mexendo em algo é uma ótima solução, tá? Mesmo assim, o meu filho quer rasgar aqueles mais moles. Eu acredito que construir isso com a criança é muito importante. Eu aprendi isso na escola. A sua reação mostra muito para a criança como você quer conduzir. Se você fica muito brava, você vai mostrar que aquilo é um vidro de azeite. E você vai mostrar, então, que aquela relação não vai dar certo. Ai, meu Deus, você rasgou de novo naquele... Não vai dar certo. Agora, meu Deus, você rasgou o livro é um tesouro. O livro é muito importante pra gente. Vamos consertar. Pega um durex, conserta na hora e continua lendo. Sabe? Virou Sim. a página. Por favor, Cria essa relação de lendo. importância. Cria, mas assim, também não dá uma ênfase pra isso que a criança fique só pensando. Por quê? Porque daí corre o risco da criança querer fazer toda vez, né? E querer chamar atenção daquilo, porque às vezes a criança não tá afim, às vezes a criança tá entediada, às vezes tá com muita energia no corpo, ela quer. E também corre o risco da criança se desinteressar. Ah, então tá bom, se eu rasgo, se eu não sei lidar com esse objeto, então eu não pego mais, eu não sento mais, eu não quero ouvir, se nega, fecha o livro, entende? Entendi. Então, o que deu certo pra mim, eu inclusive dei a dica pra mais 2 pessoas que me disseram que tiveram sucesso em casa. Que rasgava muito, a criança mordia, a criança judiava do livro. E aí eu falava assim, trata como um tesouro, mas um tesouro que a criança possa manusear. E assim, leva a criança na hora pra consertar, fala, nossa, que pena que você, né? Vamos consertar agora e vamos continuar lendo. Porque é pra isso que a gente conserta. A gente não conserta pra dar uma bronca na criança e mostrar como foi horrível que ela fez aquilo. A gente conserta pra gente continuar lendo, pro livro continuar sendo útil. E outra, correr esse risco, gente. É um alto investimento? É um alto investimento o livro. Mas vamos correr esse risco. Porque às vezes se a gente não corre esse risco, a gente poupa a criança de um benefício muito grande, que é manusear, que é interagir. Criar relação positiva desde o início, né? Porque... Essa fase passa. Essa fase passa. É que nem batidinha de carro, quando a gente tá aprendendo a dirigir. A gente tem medo de bater, mas daqui a pouco a gente aprende a não machucar o carro mais. Não acontece mais nada. A gente cria essa habilidade de ler o livro. A criança não tem tanta coordenação motora para ler ainda, né? É mais desastrada mesmo na hora de ler. Às vezes não é de propósito. Claro que não, fantástico. Inclusive, é real, né? A gente precisa lembrar que eles têm essa habilidade manual ainda um pouco restrita nessa idade, o que é natural. Só que aí, às vezes, a gente pode comprometer a relação com o livro porque a gente tem esse tipo de reação. Então, estrelinha aqui na tua frase. Cuidado com a maneira como você pontua isso. Porque pode acontecer do teu filho fazer isso, mas a maneira, a emoção que você vai trazer, o sentimento que está por trás ali da tua fala vai fazer isso ser positivo ou não, ser construtivo ou não. Então isso é bem legal. Agora, vale também, Carol, super positivo se a mãe tiver um livro muito querido e quiser guardar lá em cima. Ó, esse aqui a gente vai ler com muito cuidado e a mamãe vai guardar. Tá? Não vai ficar disponível para você. Os disponíveis vão ser esses mais molinhos, os mais durinhos, aqueles encartonados, né? Porque geralmente esses não têm uma narrativa tão boa, não tem um conteúdo, um texto tão bacana. Então a mãe lê e a criança manuseia esses. Maravilhoso. Fantástico. Vamos lá. Tá. Vamos lá, Ana, por que a onomatopeia é tão importante para o meu filho? Quais são as relações? Primeiro explico o que é onomatopeia. E daí, onomatopeia é a representação gráfica do som. Então, quando eu falo assim, quando tá escrito atim,
né? E Uhum. por que ela é tão importante? Uma vez eu estava no parquinho aqui com a Joana e uma babá falou assim: olha, cuidado, você vai cair, vai fazer tum, vai fazer ai ai. E a criança entendeu e pronto, nunca, não foi. E muitos pais, muitas mães, muitas famílias, escolas e inclusive autores utilizam desse recurso de linguagem para falar com as crianças. Por quê? Porque, assim, culturalmente, as crianças entendem desse jeito. Existem crianças que, se você conversar sem usar onomatopeia, elas entendem também. Eu acredito que elas entendem. Mas, culturalmente, a criança entende quando você fala ai, ai, quando você fala tum, quando você fala pá, né? Vai cair, vai fazer pá, né? Parece que se dá uma emoção ali pra coisa. E tem, então, a questão da compreensão, né? Que eu Uhum. acredito que é mais cultural do que Tá. necessariamente De uma não cognitiva. capacidade. Aham. Não é uma falta de capacidade de criança. A gente conversa, a criança entende, mas é o nosso modo de nos comunicar com as crianças. É assim, né? A gente Sim. usa esses E recursos. E também tem a questão da gente nomear esse som, né? Que também é uma relação que você tem com essa palavra. Então você vê aquela cena e você representa ela através de um som. Isso é uma outra informação que a gente está trazendo para a criança e que acontece, né? E que ela entende, como você falou, e que ela representa. As crianças, elas, eu gosto de falar isso, você sabe, né? Elas são muito poéticas, então elas vão utilizar diferentes maneiras para representar as coisas. E a onomatopeia é uma muito natural, porque como você Eles falou, gostam. exato, como você E falou, outra, o culturalmente a som. gente já usa. Isso, Carol, esse ponto eu queria chegar. O som é algo muito natural. Quando eles estavam na barriga da mãe, nós estávamos na barriga da mãe, nós escutávamos um som. E o som é algo muito importante da literatura. Então, quando tem padrões, quando tem rimas, quando tem onomatopeias, tudo isso enriquece a literatura, tá? Uhum. Então, a onomatopeia, ela traz também um elemento de interesse. Quando eu mostro um livro que chama Dorminhoco, né? Que ele é cheio de onomatopeia. É um livro que é sucesso para criança que não se interessa, se o pai ou a mãe fizerem assim a leitura com vontade mesmo, fizerem toda a Encenando e trazendo sonoplastia, o som. eu tenho certeza que essa criança vai gostar de ler e vai querer ler outro livro. Porque é um livro que interessa, ele chama atenção. E a primeira coisa que a gente ensina para as crianças, né? É assim, au au, o mu, olha lá, É o né? início da linguagem, né? A É gente o vai usando início da palavras mais linguagem. curtas, que representam essas outras palavras. Sim, muito legal. E você acha importante a gente usar? É importante, né, Ana? É importante a gente usar, é super importante. A onomatopeia, assim como as rimas, assim como os padrões, assim como os ritmos, eles enriquecem a literatura. É claro que é uma linguagem, eu não acredito que a gente precisa explicar tudo para a criança com onomatopeia, como eu dei o exemplo da babá, tá? Tá. Eu Uhum. acredito sim que um bom diálogo com a criança vai entender. Olha, se você correr ali, você vai se machucar, você vai cair. Você não precisa falar para a Uhum. criança, você vai fazer tum. Porque Tum. assim como você está falando tum e você fala se machucar, a criança está aprendendo da mesma Do forma. mesmo jeito. Ela não tem um conhecimento prévio do tum e não do machucar, tá? Ela tá Uhum. aprendendo as duas formas. Do É só mesmo uma jeito. questão, só uma questão de quanto ela escuta o tum e quanto ela escuta o machuca. Uma questão de Tá. vocabulário, né? Sim. Então, muitas vezes eu acho que a gente se limita às onomatopeias. Por isso que surge a dúvida, sabe, Carol? Eu acho que acredito que esse foi o ponto da dúvida. Por que usar onomatopeias? Se isso não limita o vocabulário da criança. Pode sim limitar, se a gente usar dessa forma. Sempre falando com a criança, vamos papar, né? Você vai cair, vai fazer tum. Explica junto, né? Como você Uhum. falou, dá mais um elemento. Então, vamos comer uma comida, a gente vai comer arroz, vamos comer feijão. O que você gosta de comer? Vamos papar? Não tem Uhum. problema nenhum. É o nosso... Sim. Não interfere em nada. É só acrescentar e nunca limitar. Ótimo. Fantástico. Muito boa essa dica, inclusive.
Eu gostei muito dessa pergunta aqui. Quando a gente tem mais de um filho em casa, como que a gente faz para conciliar leituras de 3 e 6 anos, de 4, 8 anos? Como faz? Ai, Carol, isso é difícil, viu? Porque a gente na escola concilia, né? E dá muito certo. Só que na escola a gente tá ali numa mesma faixa etária. Eu sou muito a favor de ter uma leitura individual, porque eu acredito que cada criança precisa de um alimento literário diferente. Então, Tá. a criança pequena, de 3 anos, ela precisa de mais poesia, ela precisa de mais rima, ela precisa de mais ilustração para poder povoar o imaginário dela, enquanto a de 9 e 8 precisa começar a fazer o exercício de imaginar coisas sem ilustração, por exemplo, num livro de capítulos. Ela precisa começar a refletir sobre as relações, ela precisa começar a aguentar um pouquinho mais de atenção ativa. Então, Contexto. uma narrativa um pouco mais comprida. Uhum. E aí, o que acontece? Vamos dizer, um precisa de proteína, outro precisa de carboidrato, nesse caso. Vai ser maléfico um comer proteína? Não. Né? Os dois vão gostar de comer proteína? Vão. Então você pode, sim, na hora de ler o livro ilustrado do 3 anos, colocar o de 8? Pode. O que vai ser o problema aqui? O de 8, muito concentrado, querendo entender tudo, pode fazer perguntas que distraiam o mais novo. E o mais novo, muito agitado, que você tem que fazer aquela leitura mais dinâmica, vai te exigir um outro tipo de leitura. Então, e pode ser que atrapalhe o mais velho, que podia se concentrar e tudo mais. E desestimule o mais velho. Você entendeu? Então, assim, é ótimo ter esse momento de leitura conjunta. É muito bom. Seria ideal se a gente conseguisse um livro... Assim, livros ideais. É que eu não vou conseguir falar de todas as idades, assim, mas existem livros que você consegue fazer isso. Você consegue mostrar as figuras para o mais novo enquanto você vai conversando ali com o mais velho. Ou depois você conversa com o mais velho. Mas, assim, percebeu que tá dando algum problema? Nesse contexto, Carol, eu tô dizendo nesse contexto em que as crianças não estão gostando mais de ler, tá? Se a criança ama ler, tá dando tudo certo. Posso colocar os dois juntos? Claro, né? É ótimo que os dois leiam junto, um leia para o outro. Não deixe só a mãe de ler para a criança, porque leitura é modelagem. A mãe vai ler da forma que o adulto lê, fluente, com entusiasmo, com entonação, com pontuação. E tudo isso passa para a criança um modelo. Isso é ótimo, né? Enquanto o de 9 anos está aprendendo a ler ainda. Ele vai passar um outro tipo de modelagem. Mas... Então é isso, no contexto em que as crianças não estão mais gostando de ler, elas estão precisando criar esse hábito, eu prefiro ter momentos individuais. Uma coisa que eu gosto bastante, não sei o que você pensa disso, é assim, vamos supor que dentro da minha casa tem uma rotina, né, de leitura. E daí, assim, depois da janta a gente gosta de ler. Estar no mesmo ambiente, o mais velho já consegue ter uma leitura com autonomia. Às vezes a gente consegue fazer uma leitura mais silenciada, que com o mais novo, mas da maneira como a gente sabe que tem necessidade, porque a gente também precisa trazer a atenção dele, senão a ideia da leitura em voz alta também não funciona. Mas eu vejo que às vezes funciona, sabe? Tem crianças que conseguem estar naquele ambiente e se compenetrar. Claro, às vezes o mais velho acaba prestando atenção na história, depois ele tem algumas intervenções, às vezes eles fazem reflexões juntos. É muito legal também quando a gente consegue tirar alguma coisa dessa história, né? Ah, é parecido com tal coisa. Lembra quando a gente viveu tal cena, tal situação? Mas sim, eu concordo com você. Eu tenho uma pergunta para te fazer. Se você gosta da ideia de leituras separadas, você indicaria 2 momentos? Como que você faria? 2 momentos. 2 momentos com cada filho. Eu acredito que pode até ser 2 momentos com os 2 filhos, mas pensando nos alimentos diferentes. Pensando que um vai ser o cardápio do filho menor e o outro vai ser o cardápio do filho maior. Por quê? Eu sou super a favor, eu sou super contra classificar muito por faixa etária, tá, Carol? É mais no sentido assim,
essa criança é uma criança, essa criança é outra criança. Uhum. Com necessidades diferentes. Não porque tem 3 anos. Se fosse assim, 3 e 4, 3 e 5, ali é muito próximo, tá? Muito próximo, tá. Agora, com idades muito distantes, são crianças muito diferentes. Às vezes até o temperamento é muito diferente. Às vezes o gosto pela leitura é muito diferente. Pela minha experiência, mais atrapalha do que ajuda a conciliar esse momento de leitura. No intuito de ser um livro só para os dois. Uma leitura só para os dois. Agora, se você colocar 2 livros para os dois, né? Pensando nisso, no cardápio para uma idade, no cardápio para outra idade, eu acredito que dá para fazer. Tá bom, Deu legal. pra entender? Não sei se eu me... Deu para entender. Essa pergunta é legal, ó. Criança de 7 anos, então a gente supõe que ela já está, né, alfabetizada ou ali no início da alfabetização. Eu incentivo a ler lendo junto ou eu incentivo que ela leia? Como que a gente faz com as crianças que estão nessa época da alfabetização? Qual que é a tua opinião? Eu acho sempre bom ler para a criança, tá? Por quê? Lendo para a criança, vão surgir oportunidades da criança ler. Quando você deixa a criança autônoma, a tendência é que você não leia mais. Por preguiça, porque a criança acaba gostando mais de ler sozinha, porque perde a vontade. Não sei o que acontece, Carol, que é uma tendência aí, que os pais, eu não sei, você na escola deve perceber isso, uma tendência que acontece assim, os pais leem para as crianças, incentivam as crianças pequenas a ler. Uhum. Chega na alfabetização, a criança é alfabetizada e desiste de ler. Assim que ela aprende a ler, ela não gosta mais de ler. E pronto, cadê a formação dos leitores? Entende? Eu acredito que isso é pela falta de ler para as crianças, de relação. Quando você lê para a criança, né, você escolhe livros que não são aqueles livros, eu estava falando disso esses dias no meu perfil, você não escolhe aqueles livros cartilha, aqueles livros assim bobinhos que é justamente para ela aprender a ler. Você escolhe livros que sejam mais fáceis, que tenham fontes mais claras. Por quê? Porque daí ela tá ali observando. Enquanto você tá lendo, ela tá tentando também. E daí, de repente, você fala assim, quer ler uma parte? Lê essa página. Lê esse diálogo. Então, a hora que for o ratinho, você lê. Pronto. Entende? Fantástico. Fica muito mais proveitosa a alfabetização dessa maneira. E eu acredito também que a compreensão do que se lê fica melhor. A criança sabe ler, ela sabe decodificar. É muito difícil o processo de ler. Ela sabe decodificar o que ela está lendo e trazer um som para aquilo, formar frase. Mas muitas vezes a criança não sabe o que ela está lendo. E quando você lê para ela, você conversa. E às vezes ela tá tão apreensiva, eu vejo muito isso. Ela tá tão apreensiva com a leitura que ela não tá conseguindo aproveitar aquele momento como a gente deveria. Porque, gente, primordial a gente pensar nisso. A primeira intenção que a gente tem com a criança com a leitura é uma relação de prazer. Se a gente transformar esse momento num momento que não traga prazer, a relação com a leitura ela não vai ser positiva. Então eu sou super a favor disso que você falou. Eu concordo demais. Eu acho que esse momento é especial para aqueles pais que podem ainda ter um momento de leitura com cada filho, melhor ainda. E essa criança, se ela se constitui, se ela se habitua, principalmente num lar com leitores, né, a viver esses momentos, quando chega a adolescência, quando eles estão mais velhos e autônomos, eles começam a ler por prazer. Eles tem uma informação que é muito interessante também de ser passada, que a capacidade auditiva da criança e a capacidade de leitura, ela tem um gap até os 13 anos. Então, a criança ela consegue ler, ouvir e compreender histórias muito melhor do que ela consegue ler até os 13 anos. Com 13 anos que ela vai conseguir compreender aquilo que ela lê da mesma complexidade, entendeu? Então, com a mesma rapidez. Não, com a mesma complexidade. Então, assim, eu pego um livro que é mais complexo e eu leio para o meu filho, que está sendo alfabetizado, mas é um livro que se ele lesse sozinho, mesmo ele sabendo ler, ele não ia entender.
Uhum. Entendeu? Sim, Porque existe esse entendi. gap até os 13 anos. Uhum. Isso é Boa muito informação. interessante, porque senão eu deixo de ensinar coisas, eu deixo de apresentar o mundo para ele ali, às vezes livros que podem ser super interessantes para ele, que ele pode aprender através da minha leitura, né? Sim, entendi. Muito E ele não tá legal. lendo porque vai dar a nossa hora, né? Pois é. Mas vamos lá. Você me conta um pouquinho. Ah, esse tema é bom de falar. Ilustrações, ilustrações estereotipadas. O que é isso, Ana? Conta pra gente. Eu não sei muito o que a pessoa quis dizer com isso, cara. Eu não Tá. sei. Então, assim, vamos Será que é pensar. estereotipada do tipo Do tipo assim, gênero? sempre. Pode ser de todos os tipos, né? Por exemplo, aquela história que a gente estava falando sobre a gente só ler coisas que têm final feliz. Da mesma maneira, o que essa ilustração estereotipada traz para a criança? Uma única forma de fazer. Então, por exemplo, quando a gente tem uma ilustração que foi pintada por um artista, ele pode fazer uma ilustração que é aquela parecida com um desenho, que é uma forma muito de estereotipada, ou ele pode fazer com uma riqueza de detalhes. Ela pode olhar, por exemplo, para aquela borboleta que foi pintada com uma intenção de ser uma borboleta real, não aquela de duas voltinhas, Ah, assim. entendi. É E ela isso, tem, estereotipada. ela Tá. tem um contato com essa complexidade muito maior. Então, Ah, isso é uma ótimo. coisa muito interessante da gente ver. Quando a gente vai escolher um livro, a qualidade das imagens, ela também comunica muita coisa. A Muito. criança, muito. Então, é isso Então, que a pessoa que fala, pode falar. entendi. Agora, eu achava que era alguma coisa de gênero, de outro tipo de estereótipo. Eu acho isso muito rico. Quanto mais nova a criança, mais reais as ilustrações, né? E reais as ilustrações artísticas mesmo. Não precisa ser fotografia. Pode ser Uhum, pintura, né? Porque hoje em uhum, dia existem muitas coisas computadorizadas, artísticas demais, abstratas demais. E a capacidade de abstração da criança, ela vai sendo desenvolvida conforme ela vai crescendo. Então, eu gosto muito de livro ilustrado. Eu sou muito fã, isso renderia assim uma conversa, porque realmente essa coisa do estereótipo é muito triste, porque a criança está criando a imagem daquilo, ela está conhecendo através do livro muitas vezes. Muitas vezes ela nunca viu a neve, ela vai ver o urso polar através do livro. Ela vai ver a neve através do sim, livro e ela vai ver aquele ursinho assim daquele jeito tal. Ah, tem grandes problemas isso? Não, no urso polar pode ser que não haja grandes problemas, mas às vezes é uma coisa da natureza, né? Aquela florzinha uhum, que é sempre rosa, uma florzinha azul, né? Às vezes a sim, folhinha que é sempre verde daquela cor, ela não conhece a beleza, a sim, complexidade da natureza, por exemplo, que é tão educativa. Não há nada mais fantástico. educativo do que as coisas vivas, né? E como uma boa ilustração pode passar essa vivacidade da natureza, por exemplo. Muito legal. Então, quando a gente vai escolher um livro, é interessante a gente pensar, pais e professores, que tudo conta. A qualidade da história, a qualidade da narrativa, a ideia de não ser só uma história feliz, a gente tem que ter contato com várias possibilidades da realidade, porque a gente vive esse mundo, então a gente não vai esconder isso da criança, mas a qualidade das imagens é muito interessante também. A maneira como se representa lá na escola. Eu já contei isso para você, vou contar aqui que eu sou completamente apaixonada por um clube de leitura que chama Quindim. Já te contei, né? Já. E o que eu mais gosto deles, Ana? Eu gosto porque eles têm uma curadoria, que é essa escolha das literaturas. E aqui já vai a dica para o pai que pediu livros de 13 anos. Essa ideia do Quindim é muito positiva, porque eles fazem essa curadoria de, do livro através de tudo isso que a gente falou, dessa complexidade da narrativa, das possibilidades que aquela criança consegue naquela idade construir em cima daquele livro, do que as ilustrações estão trazendo, e às vezes é um tipo de ilustração, às vezes é outro tipo de ilustração. Eu gosto muito disso, porque às vezes, por exemplo, você pega um livro e ele é todo preto e branco.
por exemplo. E a gente pode discutir muito sobre a falta das cores naquele livro, ou como as imagens elas representam as emoções sem as cores, né? Por exemplo, um livro preto e branco me veio na cabeça agora. Uma criança, quando ela tá nervosa, ela fica ruborizada, ela fica vermelhinha aqui. Esse livro é preto e branco. Como que isso é representado? É uma riqueza de detalhes que vai trazendo para a observação da criança. Ela está em contato com essas diferentes formas de representar uma narrativa, de representar uma história. Então, eu acho que a gente tem que ter esse crivo, como você mesma falou. A gente não coloca qualquer roupa. Primeiro que a gente quer uma roupa que combine com a gente. Então, aqui já vai o paralelo do valor. A gente escolhe um livro que combine com a gente, que combine com os nossos valores, com aquilo que a gente quer apresentar, com muito cuidado para não tentar ser um pai ou uma mãe que poda essa criança de ter contato com a realidade, porque a gente vive isso também, a gente não quer que eles tenham contato com a tristeza, enfim, a gente já discutiu isso. Mas a qualidade desse livro e do que vem nesse livro é muito importante. Então, eu acho que isso que a gente acabou falando. Faltaram algumas perguntas aqui sobre alguns autores e tudo mais, mas, Ana, me fala, no teu coração aí, faltou alguma coisa pra gente falar? Ah, eu tinha separado os autores, a autora e a indicação do livro. Dá tempo? Então Não. vai, vamos lá. Dá tempo. Vamos lá, Tem uma manda ver. autora que eu não sei nem como pronuncia, mas eu conheci e apaixonei. Acho que você vai gostar, não sei se você conhece. Chama Taná Roban. Conhece? Não É, conheço. é de livre imagem. Nossa, Carol, você vai adorar. Ela Vamos fazer um apresenta post sobre isso depois? Vamos. Ela Então, apresenta conceitos através da imagem. Então, por exemplo, em hum, cima e embaixo, são livros assim muito especiais de ter em casa. E eles são internacionais, mas com uma imagem e compra pela Amazon. Então, é uma autora assim super especial. É interessante você pesquisar e entender o que ela quis com esse livro, sabe? sim. Então, depois o pessoal Não, pesquisa. vamos fazer uma lista. A gente faz uma lista desses autores que você tem para indicar. A Ah, tá gente bom. coloca a foto, coloca o teu perfil se você estiver vendendo todos eles. Se não tiver, a gente tem que procurar na Amazon. Isso mesmo? Não, tudo bem, pode procurar. E o pessoal que está indo muito longe, né? Às vezes vale mais a pena. E também eu acho muito legal, eu indiquei esses dias o livro das virtudes, que alguém pediu o livro para 13 anos, né? Livro para 13 anos, gente. E também pediram um livro para antes de dormir. Esse livro é um encanto, porque ele tem de tudo. Ele tem fábula, ele tem conto do mundo inteiro, conto africano, conto Meu chinês. Deus. Ele vai trazer a cultura para dentro de casa, organizada em virtude. Então, você quer falar sobre honestidade, vai lá, vai percorrer. E traz de tudo. Então, traz Já vou assim. comprar. É o máximo esse livro. Então traz a fábula, daí traz. Tem texto bíblico, tem Platão, tem Shakespeare, tem discurso político, Meu Martin Luther Deus. King. É muito legal, é muito legal. E tudo Legal. organizado. Então, assim, tem poesia também. Então, você fala assim, para qual idade? Para todo mundo. É um livro para ter em casa. Ele tem 2 volumes, o volume 1 e o volume 2. Ó. E Tá, o ele livro é das para ter em virtudes. casa, na estante, e você vai folheando e vendo. Ah, meu filho não aguenta uma história, uma fábula grande. Eu procuro uma fábula pequena e vou conversando com ele sobre aquilo. Eu achei até engraçado, esses dias eu li para Joana era um grito de guerra dos escoteiros. Sabe? Tem umas coisas assim que se perdem, sabe? Na cultura. É do mundo inteiro trazido ali, reunido no livro das virtudes. Então é bacana para 13 anos, é bacana para adolescente, também é muito bom para antes de dormir, porque é um livro para relaxar. Eu fiquei com vontade de falar sobre antes de dormir, porque antes de dormir a gente está cansado, então também não é um livro muito, não pode ser um livro para debater muito, sabe? Tem que ser uma coisinha ali para relaxar. Talvez esse seja muito bom. Para trazer só alguma coisa gostosa, alguma virtude mesmo, para refletir e dormir. Tá bom. Ana, Carol, muito obrigada, viu? Deixa eu te dizer. Muito obrigada por ter aceito. Saudades, a gente não se via fazia alguns anos. Você nem mamãe era, né? E agora já é mamãe de 2.
Então, eu te agradeço por ter participado com a gente. Teu perfil é riquíssimo, eu vou super indicar. Todo mundo que assistiu e quem vai ver, eu vou colocar lá no meu também. Continua fazendo isso, que a gente precisa de muita gente falando nesse mundo aí sobre coisas boas. E literatura, gente, faz parte da nossa cultura. A gente precisa construir essa base com as crianças. Então, gratidão pelo teu trabalho. Obrigada por ter participado. E a gente vai se encontrando nas redes sociais. Tá bom? Tá bom, obrigada pela oportunidade, viu? Obrigada por quem participou também. Bota muitas meninas pra gente ver como que você tá fazendo na prática. Que a gente Pode deixar. Bota lá no teu perfil. Um beijo pra você. Pode deixar. Um beijo, tchau, tchau. Tchau.